as igrejas, Secretaria de Cultura por aí, mas eu achei melhor nós não dispensarmos a escola, né? Então vamos dar uma abertura com oração. Nosso Deus e Pai que estás no céu, diante de Ti, louvamos ao Senhor por estar aqui na Tua casa e viemos aqui nessa manhã para aprender da Tua palavra e oferecer a Ti, Senhor, a nossa adoração. Que o Senhor venha, Senhor, realmente nos abrir o nosso entendimento para aprender da Tua palavra e o que o Senhor possa usar os professores, ó Deus, nessa manhã para nos ensinar nessa escola bíblica. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos para a lição. Eu vou ler e os irmãos nos acompanham, tá? É a lição número 10. Para quem não tem revista, nós encontramos as referências em Provérbios 16, do 17 ao 21, que diz assim, o título da lição, Humildade, o alicerce da felicidade cristã. O alicerce a humildade, o alicerce da fidelidade cristã. E diz assim o texto áureo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se encontra em Mateus 5:3. A verdade aplicada diz assim, humildade é reconhecer que nada somos, ou temos, ou que podemos, inteiramente de Deus. Provérbio 16, o verso 17 diz assim, o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que aguarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com o soberbo. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, apresentando o pastor Marluz, que vai nos ensinar nessa manhã, nosso Deus e Pai. Senhor, quero te apresentar agora, Senhor, teu servo, o pastor Marluz, que vai ministrar. Que o Senhor possa, ó Deus, continuar usando ele como o Senhor tem usado antes, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus querido, abençoar de uma forma especial para que nós venhamos entender a tua palavra nessa manhã. É o que nós pedimos, ó Deus Santo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis assentar. Deus abençoe os irmãos. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. E que revista abençoada, que assunto extraordinário que nós temos esse trimestre. O Sermão do Monte é como um comprimido de altíssima miligrama, pastor Joani. Tem muita potência, muito poder em 3 capítulos, né? Muito ensinamento, muita coisa embutida ali. Né? Então é muito bom a gente poder estudar essas palavras de Jesus, que vem mais ou menos como uma explicação, porque no capítulo anterior, capítulo 4, versículo 17 de Mateus, Jesus fala assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Sermão da Montanha é mais ou menos uma explicação do que é esse arrependimento e essa mudança de vida na prática. O que é isso que Jesus está convocando o povo a fazer? Então ele começa a dizer como é que eles devem ser e como eles devem agir a partir do capítulo 5, que vai até o capítulo 7, aí todo o Sermão do Monte. Já foi falado aqui na lição de número 1 sobre a importância deste sermão, sobre a grandeza dele. Então não vou repetir aqui. Hoje, humildade é o alicerce da felicidade cristã.
Então hoje nós vamos falar acerca da humildade ou da pobreza de espírito, uma expressão que por muito tempo e muitas vezes a gente vê sendo questionado o que vem a ser isso. E hoje nós vamos falar sobre ela. Os objetivos da nossa lição são 3. Primeiro, é entender o conceito de felicidade. O que é felicidade? Como a gente pode conceituar essa palavra do ponto de vista bíblico? Então esse é o primeiro objetivo e nós vamos tentar cumprir esse objetivo no primeiro tópico. O segundo objetivo é ensinar o que a Bíblia fala sobre pobreza de espírito. O que a Bíblia nos ensina sobre isso, o que vem a ser isso, como a gente pode obedecer este ensinamento. No tópico 2, se Deus assim nos ajudar, nós vamos cumprir esse objetivo. E no tópico 3, mostrar Jesus como nosso exemplo de humildade. Então nós vamos aprender um pouco sobre a pobreza de espírito, sobre a humildade como um alicerce para a felicidade, e depois nós vamos ver como Jesus nos deu esse exemplo de forma tão clara, tão contundente, de maneira inequívoca, que não tem para onde nós negar que isso é um ensinamento de Cristo, porque Ele falou e viveu isso. Portanto, é muito profundo e muito impactante esse ensinamento de Jesus acerca da humildade. Então, a introdução nos diz assim: logo no início do Sermão da Montanha, Jesus nos fala sobre as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 3. O termo usado para a palavra bem-aventurança se refere a uma profunda alegria da alma humana. No grego, bem-aventurança aí é makarios. No grego existe mais de uma palavra para felicidade. Existe uma palavra que é simplesmente felicidade, mas makarios, que é aplicada aí, é muito feliz. É uma felicidade autossuficiente, que independe de conquistas, de circunstâncias, de coisas externas para ela existir. Ela existe por si mesma. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: quem viver esses ensinamentos aqui, cumprir essa palavra, eu vou colocar dentro dele uma felicidade que independe, que tem vida própria, que independe de fatores externos para motivá-la, para ativá-la, que independe de circunstâncias externas. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, e tem algumas Bíblias que diz os humildes, inclusive a nossa... isso aqui no nosso textuário traz pobres de espírito. Pobre é mais adequado para a palavra que Jesus empregou lá no grego. Mais do que humilde. Bem-aventurado, ou seja, muito feliz, profundamente feliz, são os pobres de espírito. O que Jesus está dizendo? Aquele que for pobre de espírito, e claro, e todas as outras demais características, eu vou colocar dentro dele uma felicidade autossuficiente, intocável, inatingível. Ele será feliz. Então, nós vamos aprender aqui no tópico 1 sobre esse conceito de felicidade. A felicidade de acordo com a visão de Deus. A felicidade de acordo com a visão de Deus. A nossa introdução aí do tópico 1 diz assim, depois do primeiro ponto aí: o pobre de espírito aqui é aquele que nada possui, que vive em uma absoluta dependência. Então, já para a gente entender, nós vamos falar sobre isso no segundo tópico. Mas pobreza de espírito aí fala da humildade de alguém que reconhece que não é suficiente, que não se basta a si mesmo e que precisa de Deus. De uma forma simplória, o pobre de espírito aí é isso. Aí no 1.1 nós vamos entrar no assunto do primeiro tópico aí. O que pode ser a felicidade para algumas pessoas? Nós vamos aqui agora aprender qual é o conceito bíblico de felicidade, como as pessoas veem felicidade e como a Bíblia mostra o que é a felicidade. No 1.1 vai nos ensinar que felicidade para algumas pessoas é uma sensação de prazer, de bem-estar, por uma conquista realizada, por uma promoção, porque alcançou algum propósito, porque cumpriu algum objetivo. Então eu estou feliz.
Para algumas pessoas a felicidade se resume a isso, pode se conceituar a felicidade dessa forma. Então, quando a pessoa alcança algo, aquilo motiva ela a ser feliz. São circunstâncias externas. Então essa pessoa, ela está, vamos dizer assim, dependente de fatores externos para ser feliz. No mundo a felicidade pode ser conceituada dessa forma. E é interessante que o mundo tem um dizer muito atual e muito presente: o importante é ser feliz. Pode tudo, o importante é ser feliz. Você pode fazer o que você quiser, o importante é ser feliz. E eu fico pensando, meu Deus, mas como eles são felizes? Estão angustiados, carregados, tanto problema, tanta aflição, estão dizendo, eu faço o que eu quiser, o importante é ser feliz. Mas não está feliz, né? Porque a felicidade deles é transitória, é passageira, é de momentos, é dependente de circunstâncias externas, é porque conseguiu algo. Amanhã, se não conseguiu o que pôs como meta para amanhã, então não está feliz. Amanhã, se não deu certo o que vinha dando certo até aqui, então não está mais feliz. Então a felicidade para as pessoas no mundo é mais ou menos por aí, né? A felicidade pode significar muitas coisas, desde a conquista de algo a um estado de paz. Para Deus, a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem e que em tudo depende de sua graça. Então olha aqui, vamos só para a gente pontuar aqui. Por que Jesus diz felizes os pobres de espírito? O oposto de pobre de espírito é o orgulhoso. É o que pensa ser bom o bastante. É o que pensa que tem o bastante, que não depende de outro. Quem é mais feliz? Vamos pegar aqui, vamos usar a vida financeira como exemplo para ficar claro para a gente entender. Deixar de lado a questão espiritual aqui. Quem é mais feliz? Quem acumula uma certa quantia para si e pensa, eu estou bem, eu tenho bastante, sendo que pode vir um dia acontecer alguma coisa, pode vir um dia uma recessão, pode vir um dia qualquer coisa e ele quebrar, ou sei lá, pode acontecer muitas coisas. Ou alguém que diz assim, eu não tenho nada, eu não tenho o suficiente para me viver. Mas tem alguém que o que ele tem nunca vai acabar, e ele diz que tudo que eu precisar, eu posso ir lá que ele me dá. Quem está mais seguro? Era mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Olha, você achar que tem muito, não resolve, não vai te trazer segurança e felicidade. Mas se você reconhecer que o que você tem não é o bastante, que o que você é não é o bastante, e se colocar na minha dependência, eu vou ser tudo para você, e eu vou ter tudo para você, e não vai te faltar nada. Então, depender de Deus é uma riqueza maior do que ter muito em abundância. Porque não importa o quanto eu tenho, isso pode um dia acabar. E isso eu estou restringindo a área financeira. Eu posso ter muito, por exemplo, e de repente perder a minha saúde. Eu posso ter muito e de repente perder alguém que eu amo. E aí, aonde vai estar a minha felicidade? Mas quem tem Deus, a gente vai aprender sobre isso, que não é que a gente não se entristece. Eu posso estar triste por algo que aconteceu, mas eu sou feliz. Há exemplo do mundo que muitas vezes pode até estar alegre por algo que está acontecendo, mas é triste. Não tem segurança, não é? Então, é mais ou menos por aí. Macários é a alegria, é a bem-aventurança, é uma alegria profunda. Está aí no subsídio da revista Professor, diz assim: essa palavra descreve uma alegria autossuficiente que possui em si mesmo o segredo de sua própria irradiação, uma alegria serena. Olha só as características dessa alegria que Jesus disse que nós teríamos. Primeiro, uma alegria serena. O mundo às vezes confunde euforia com alegria. A euforia é uma explosão, né, agitada. Aí ele diz assim que a alegria de Jesus, primeiro, ela é serena. É serena. Ela é intocável, ou seja, as circunstâncias não pode atingi-la, não pode diminuí-la, não pode alcançar essa alegria.
ela é autônoma, ou seja, não depende de mais nada, ela por si só, ela se irradia, que não é afetada pelas diferentes circunstâncias da vida. Então essa é a felicidade apresentada por Jesus. O que é a felicidade segundo a Bíblia? 1.2. O que é a felicidade segundo a Bíblia? É sempre complexo a gente analisar um assunto do ponto de vista bíblico, do ponto de vista divino, porque a gente sempre vai analisar as coisas em partes. Essa Bíblia aqui é um livro, é uma coisa tão pequena, fisicamente falando, mas eu olho para ela aqui, eu estou vendo esse lado, mais ou menos esse lado e mais ou menos esse lado. Eu não estou vendo nem esse, muito menos por dentro. O ser humano, ele olha para a vida em partes. A Bíblia e Deus olha para a vida como um todo. O Salmo 1, que é uma introdução para todos os outros salmos, não foi colocado ali por acaso. Ele nos mostra mais ou menos como Deus vê a vida. Porque o Salmo 1 fala da vida do homem, das trivialidades aqui, da vida física aqui, e vai até a eternidade. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite e tal. Porque será como árvore plantada, ou seja, alguém que tem firmeza, junto a ribeiros de água, tem vida abundante, a qual dá o seu fruto na estação própria, produz alimento, cumpre o seu propósito, cujas folhas não caem. Não são assim os ímpios, antes serão como a moinha que o vento espalha. Se o justo é a árvore plantada, firmeza, vida, moinha, morte, algo que já secou, já morreu, que o vento espalha, leva para onde quer. Hoje está aqui, amanhã está ali, hoje está casado, amanhã está separado, hoje está... né? Aí diz assim, vai terminar como? O ímpio não permanece na congregação do justo, no juízo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, ou seja, eternidade, os céus, está para sempre com ele. Mas o caminho do ímpio perecerá, perdição. Então Deus vê a vida daqui até a eternidade. A gente raramente consegue enxergar assim. A gente é sempre tendencioso a ver o momento. A gente é sempre limitado a ver em partes. E vendo em partes, a gente não consegue ter uma análise correta, precisa. A infelicidade do ponto de vista bíblico aqui é algo que vai abranger tudo isso. É por isso que alguém pode se definir como alguém feliz, apesar de não ter comunhão com Deus, porque ele não enxerga a eternidade, porque ele não percebe a eternidade, e ele não sabe que a menos que haja uma mudança no seu curso, a perdição o aguarda. Porque se ele soubesse, ele não era feliz. Então o conceito humano de felicidade, ele é defeituoso, ele é deficiente, ele é limitado. Então a felicidade é vista, 1.2 aí, depois do primeiro ponto aí. Então a felicidade é vista como um presente dado por Deus a seus filhos. Ou seja, já viu aquelas coisas? Existem coisas que não são colocadas à venda, pequenas maquetes de alguma coisa, não está à venda. É algo que foi confeccionado especificamente para uma promoção, para um presente, não está à venda. Não é para você comprar, não tem como comprar, não está à venda. Dependendo do que você fizer ou do que alguém se achar graça diante de você, vai te presentear com aquilo ali. É um brinde, é um presente. A felicidade não é alcançada, não está à venda pelos meios humanos. Não é possível alcançar a felicidade por meios humanos, por meios terrenos. A gente se submete a Deus, a gente reconhece que a gente não consegue, se coloca na dependência de Deus e somos presenteados com a felicidade. Somos presenteados. Então a felicidade é vista como um presente dado por Deus aos seus filhos. Está aí como referência Salmo 144:15. Se eu não estiver enganado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é isso? Então, agora o que é importante a gente entender? Nós estamos vendo felicidade
Conceito de felicidade. Isso não ignora que existem pessoas que temporariamente gozem das coisas dessa vida, que vivam de festas, que tenham suas necessidades físicas e emocionais satisfeitas, mas isso não significa que são felizes. Ou seja, ou são felizes, por assim dizer, por um momento, porque ninguém tem saúde para a vida toda, ninguém tem todas as pessoas que ele ama ao seu redor a vida toda, então são por um tempo felizes. Nós não estamos aqui negando essa realidade. Como não podemos negar a realidade que o servo de Deus, apesar de ser uma pessoa feliz, dependente de Deus e segura em Deus, ele pode estar triste por alguma coisa que aconteceu. Ele pode temporariamente entristecer-se. Pode. Mas eu posso estar triste, mas sou feliz. Assim como alguém pode estar alegre, mas de um modo geral é triste. Então nós não ignoramos isso. Então a felicidade, do ponto de vista humano, ela é inalcançável. Eu obedeço e, consequentemente, eu recebo a felicidade como um presente de Deus. É assim. 1.3, para nós concluirmos e chegarmos aqui na pobreza de espírito, que é o assunto que nós precisamos entender melhor. Antes de entrarmos no ponto 3, só ler um trechinho do comentário aqui da revista, que diz assim: Deus é bom e justo e deixou aberto o caminho para a felicidade. Todavia o caminho exige fé, disciplina, paciência e prática diária. A verdadeira felicidade engloba a salvação, e a boa notícia é que existe um lugar onde a felicidade será total e perfeita, e nunca mais haverá dor, escassez, morte ou doença. Veja que interessante. A felicidade do homem tende a se aflorar no auge da sua vida, não é? Jovem, está alcançando a maturidade, mas ainda com vigor físico, às vezes bens financeiros, e ela tende a ir diminuindo. Decadência física, doenças. As pessoas que eram do seu convívio e da sua geração começam a partir. Agora a felicidade do cristão, com o passar do tempo, ela vai aumentar, ela vai intensificar, e quando nós chegarmos na eternidade, ela vai ser aí sim total e plena, para nunca mais acabar. Então, enquanto a felicidade humana e terrena, ela é decadente, ela tende a diminuir, fenecer, a alegria e a felicidade de Deus, dada por Jesus, ela aumenta, ela cresce, ela intensifica, até ser totalmente plena, já não haver mais dor, escassez ou necessidade alguma. Então, é importante a gente entender isso. 1.3, onde podemos encontrar felicidade? Inegavelmente, num relacionamento pleno com Jesus. Na sua presença, a felicidade. E é importante a gente entender que a alegria do reino, ela não é apenas para a eternidade, ela é para agora. Olha o que diz o versículo. Bem-aventurados, texto áureo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é. Não é porque deles será o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus já me pertence. Você sabia que a gente não começa a viver a vida eterna na eternidade? Não. João 5,24, se não me falha a memória, vai dizer isso. Jesus fala assim: aquele que ouve a minha palavra tem a vida eterna. Não morre, mas passa da morte para a vida. E Jesus falou também que a vida eterna, Jesus orando, ele fala assim para o Pai: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. À medida que nós nos reunimos aqui, aprendemos da palavra de Deus e conhecemos a Deus, a nossa vida melhora. A gente está desfrutando de Deus. O reino dos céus já está presente em nós.
Então a alegria do reino, a felicidade do reino não é só para a eternidade, é desde agora até a eternidade. Desde agora até a eternidade. Agora, como é que o reino de Deus está em mim? Como é que eu faço parte do reino? Jesus ensinou a orar, Mateus 6, versículo 9 a seguir, dizendo assim, para a gente orar assim: venha a nós o vosso reino. O que é isso? Domine sobre nós. Ensina-nos a viver as leis do teu reino. O que é vir a mim o reino de Deus? É eu passar a viver de acordo com as leis do reino de Deus. Domine sobre mim. Venha reger a minha vida. Venha ditar as regras da minha vida. Venha a nós o vosso reino. E quando eu entro por esse caminho, eu já desfruto do reino dos céus. E a felicidade do reino dos céus não é só para a eternidade. Na eternidade ela será plena e completa, mas ela é desde já. Então onde podemos encontrar a felicidade? Na presença de Deus. Lembra do salmista? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, e vai. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque eu sou rei, ou porque eu tenho uma unção, ou porque isso. Não, porque tu estás comigo. É a presença. É a presença de Deus que gera felicidade. É a presença de Deus, a força geradora que motiva essa felicidade que está em nós, que independe de circunstâncias externas. Sua presença é o lugar de maior felicidade, porque nela existe paz, aceitação, amor e liberdade. Então é a presença de Deus. Moisés, uma certa feita, Deus diz assim: Moisés, se eu continuar andando com esse povo, eu vou matar todo mundo. Eu vou enviar o meu anjo. O que o anjo significava? Que não ia faltar nada, que não ia ter inimigo que eles não iam vencer. O anjo faria tudo, eles iam ter tudo. Aí Deus disse: mas eu não vou mais com vocês. Mas aí, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque não era ter tudo, era a presença, era ter Deus com eles. Tudo sem Deus não é o bastante. Enquanto que Deus, não importa o que aparentemente possa estar nos faltando, é o bastante para nós. É interessante que a gente pensa que as coisas são motivação para a felicidade. Até falava sobre isso outro dia na congregação. Por exemplo, o cego corria atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego queria ver, era tudo que ele queria. E a pergunta é: naquela mesma época, naquela mesma geração, naquela mesma cidade, tinha muitas pessoas que viam e não eram felizes, sim ou não? Senhor, me cura. Eu estou aqui no tanque aqui, à beira do tanque, não tem quem me jogue. Tinha muita gente circulando em volta daqueles tanques que não eram felizes. Então não é uma cura, não é as coisas, não são coisas materiais a motivação da felicidade. Tem muita gente que vem para a igreja e ora insistentemente porque a família está desordenada e ele quer organizar a família. E realmente é bom que se ore para isso, nós precisamos disso. Mas tem gente que tem uma família organizadinha, não é feliz. Por quê? Porque a felicidade não são os fatores, não são as circunstâncias, é a presença. É a presença, é a comunhão, é a convivência diária com a presença de Deus. Essa é a motivação verdadeira para a felicidade. Então, onde podemos encontrar felicidade? Na presença de Deus. Então, felicidade é depender de Deus. Um Deus que é todo poderoso. Qualquer outra segurança é falsa. Folga, alma, descansa, alma. Tens em celeiro muito mantimento para o resto da vida, para viver, para fazer festa, você tem muito, está sobrando. Louco. Hoje mesmo te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Então, só a presença de Deus, só um relacionamento com Jesus pode proporcionar uma verdadeira felicidade, uma felicidade duradoura. Tópico 2. O que é um pobre de espírito? Pobre é
o humilde que confia em Deus. Pobre é o humilde que confia em Deus. A palavra pobre aqui, como eu disse, felicidade vale a mesma para o pobre. No grego há mais de uma palavra para designar o pobre. Existe uma palavra que é o pobre, que ele não tem luxo, não vive numa mansão, não anda num carro importado, mas ele tem casa para morar, ele tem roupa para vestir, ele tem comida na mesa. É pobre, não tem luxo, mas é pobre. Vive, tem o que comer, tem o que vestir, mas é pobre, porque não tem tudo que quer, que poderia querer. E existe uma palavra pobre, que é o mendigo. O que realmente não tem nenhuma condição e depende inteiramente de outro. É essa palavra que Jesus usou aqui. Bem-aventurado o pobre de espírito. Claro, não para falar de vida financeira, nós vamos ver isso aqui. De espírito, mas essa palavra. Alguém completamente dependente, mendigo. Então, bem-aventurado aquele que é tão pobre de espírito como um mendigo é pobre das posses materiais. Não é? Pobre de espírito. Designava uma pessoa sem poder, prestígio ou influência. Eu queria trazer aqui para reflexão que esse sermão ele foi proferido na Galileia, não foi isso? À beira do mar da Galileia, praticamente uma montanha. Vocês se lembram que os cidadãos da Galileia eles eram considerados malditos, eram desprezados. A religião da época considerava eles indignos de ter acesso a Deus. É nessa região que Jesus profere esse sermão. Ele convoca eles ao arrependimento, mas ele começa a ensinar eles como que dizendo: vocês não precisam da aprovação dos fariseus para herdarem o reino de Deus. Na verdade, eles dizem que vocês não são nada e vocês de fato não são. Mas se vocês reconhecerem isso e virem a mim, isso não é problema, isso não é defeito. Então Jesus profere essas palavras na Galileia. Jesus está ensinando aquela multidão que era desprezada, que era considerada indigna, e Jesus estava como que dizendo para eles: realmente vocês são indignos, mas se vocês reconhecerem isso e virem a mim, vocês vão herdar o reino. Então o pobre de espírito aí é o mendigo. Aquele povo era mendigo espiritualmente. Eles iam para o templo em Jerusalém sabendo que ninguém queria eles lá, que os fariseus não queriam eles lá, que às vezes eles não poderiam entrar no templo, tinham que ficar lá no pátio. Eles eram mendigos espirituais. Ficavam mendigando um pedacinho, uma migalha que caía. Ficavam lá fora no pátio, né, querendo ver alguma coisa. Mendigos. Então o pobre de espírito aqui é quem reconhece que realmente é totalmente dependente de Deus, que não tem nada a oferecer. A relação com Deus começa quando alguém reconhece que ele não tem outra forma de chegar diante de Deus, que qualquer forma que ele chegue diante de Deus, ele está de mãos vazias, ele não tem nada para oferecer, ele não é nada, ele não... A relação nossa com Deus começa assim. Nós não temos nada para oferecer, nós não temos nada para negociar, para barganhar. Nós somos inteiramente dependentes de um favor, de Ele nos aceitar e nos receber. E Jesus está ensinando esse povo sobre isso. O homem bendito e feliz é aquele que tomou consciência de sua total necessidade e que depositou em Deus toda a sua confiança. Então, se o mendigo espiritual reconhece que é um mendigo, e nós vamos ver um exemplo muito claro disso mais adiante, aí ele passa a depender de Deus. Aí Deus fala assim: agora você está comigo. Agora fique tranquilo, você está comigo. Eu tenho uma despensa aqui que nunca esvazia. Eu tenho uma felicidade que é autossuficiente, que nunca esgota. E você tem acesso a tudo, fica à vontade. Então esse é o bem-aventurado, é o feliz. Salmo 40, eu vou ler esses dois versículos.
Salmo 40, no versículo 4, o salmista Davi diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes ou para a arrogância. Bem-aventurado o homem que reconhece que ele depende de Deus e não pende para a arrogância. Aí lá no versículo 17, o salmista diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Esse é o feliz. Ah, eu sou rico. Cuidado, a sua riqueza um dia pode acabar, a sua saúde pode acabar. Ah, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Pronto, você está seguro, está realizado, está satisfeito. Então o salmista nos dá esse exemplo. Nossa fé, ou seja, fé aqui no sentido de confiar em Deus, confiança é o sentido de fé. A nossa confiança em Deus, a nossa dependência de Deus nos ajuda a enfrentar as circunstâncias da vida com realismo, ou seja, reconhecendo que nós passamos por dificuldades, por problemas, porém sem desfalecer, entendendo que não depende de nós o solucionar os nossos problemas ou resolver as nossas questões. Olha o que está escrito aqui no adicional do professor. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência de Deus nos ajuda a enfrentar as circunstâncias da vida com realismo, ou seja, reconhecendo, de fato passamos por problemas, de fato temos dificuldades, mas sem desfalecer, porque também entendemos que não somos nós quem vamos resolver os nossos problemas, sanar as nossas necessidades, porque nós dependemos de Deus, e é Ele quem vai fazer. Então a gente reconhece, realmente passamos por problemas, mas a gente não desfalece, porque passo por problema, mas não sou eu quem resolve, é Deus quem resolve. Então é importante a gente entender aqui, antes de eu passar para o 2.2, para a gente já entrar no 2.2, não se trata de pobreza financeira, não se trata de pobreza de autoestima. Ah, eu sou um coitadinho, eu não valho nada, eu não presto. Não, pobreza de espírito, alguém que reconhece que espiritualmente é vazio, é pobre, não tem nada para oferecer a Deus. E ele só entra num relacionamento com Deus por um favor de Deus, porque Deus quer aceitar. É igual alguém chegar para alguém e dizer assim: ei, vamos montar um negócio de sócio? Vamos. O que você tem? Eu não tenho nada não. Eu estou contando com o seu dinheiro. E aí? Você só vai alcançar isso se por um favor, por uma graça da outra pessoa, né? É o nosso relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente entende isso, isso é pobreza de espírito, reconhecer isso. Eu não tenho nada para oferecer, mas eu quero me relacionar contigo. E Deus tem todo o prazer de nos receber e de nos dar a sua graça. Pobre é aquele que está vazio de si mesmo. Ao dizer bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus estava confrontando a forma incorreta do ensinamento dos fariseus e mestres da lei. Isso aqui é muito importante. Lembrem que eu disse que o Sermão do Monte vem como que uma explicação. Jesus fala no capítulo 4, versículo 17, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E continua, aí o Sermão do Monte é como uma explicação do que é essa nova vida, esse arrependimento, essa mudança de vida. Aí Jesus começa a dar o Sermão do Monte como que dizendo: o caminho dos fariseus é o caminho velho, não leva a Deus. O caminho da autopromoção, o caminho do eu faço, eu cumpro a lei, eu dou o dízimo, eu dou esmolas, eu guardo o sábado, não leva a Deus. Leva a Deus o caminho da humildade, o caminho da pobreza de espírito. Então quando Jesus ensina tudo isso, feliz é o pobre de espírito. Não é o fariseu que é rico de espírito, que se acha rico, que pensa que é bom o suficiente. Não, ele não é feliz, feliz é o pobre. Por exemplo, Jesus falou assim, também jogando em direto aos fariseus: os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico é os doentes. A pergunta é: quem é são? Ninguém. Os fariseus eram sãos? Não, pensavam que era. E Jesus, como jogando em direto para eles, assim: os sãos não precisam de médico, eles estão bons, então deixa eles. Quem é são diante de Deus? Quem era o são? Ninguém. Mas havia um grupo que pensava ser, era rico de espírito, pensavam ser bons, tinha muitas virtudes. E Jesus está dizendo:
eles acham que eles já estão bons, então eu vou deixar eles quietos lá. Se eles reconhecerem que não são bons, eu vou ajudar eles. Mas eles pensam que são bons, então... Jesus fala que chama a multidão, diz que eles eram cegos. Aí os fariseus dizem assim: está dizendo que nós somos cegos? Aí dizendo: se vocês fossem cegos, vocês não tinham pecado, que vocês não estavam vendo, eu ia abrir os olhos de vocês. Mas como vocês dizem que vocês não são cegos, que vocês veem, conhecem, vocês vão continuar no pecado de vocês. Então, Jesus, quando ele está dizendo aqui, bem-aventurado o pobre de espírito, ele está confrontando os fariseus, ou o farisaísmo, que tinha a sua religião baseada no eu faço, eu cumpro, eu guardo, eu vivo, eu sou bom. Lembra da parábola de Lucas 18? Da história que Jesus contou em Lucas 18, 9 a 14? 2 homens subiram ao templo para orar. Foram para o mesmo lugar, com o mesmo propósito, orar. Só que um, eu acho tão engraçada essa expressão, orava de si para si mesmo. Ou seja, o máximo que a oração dele chegou foi no ouvido dele. Ele falou e ouviu. Eu acho muito engraçada essa expressão. Orava de si para si mesmo. Ó Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou... Vamos ler esse texto? É muito importante para a gente entender isso aqui. Lucas 18, versículo 9 a seguir. Ele diz assim, versículo 11: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ó Deus, graças te dou, porque eu sou bom. É isso que ele está dizendo. Eu sou bom. Eu te louvo, porque eu sou maravilhoso. Quase que ele diz assim: aliás, o Senhor também bem que podia me louvar, porque eu... faltou pouco para ele dizer isso. Ou seja, ele não confiava em Deus, ele confiava nas suas obras. Confiava nas suas obras. E quem confia nas suas obras, fala sozinho. É isso que o texto ensina. Quem confia nas suas obras, quando dobra o joelho para orar, fala só. Aí Jesus diz assim, versículo 13: o publicano, estando em pé, longe, ele não chegou nem perto, ele entrou lá, né, no alpendre, lá no pátio, porque eles não podiam entrar no templo, porque eram publicanos, né? Lá longe, não ousava nem ainda levantar os olhos. Sabe o que é levantar os olhos? Porque ele não ousava levantar os olhos? É a atitude do mendigo, que está na calçada, precisando de uma esmola, e ele faz isso aqui às vezes. Ele não quer ser identificado, de tão envergonhado da condição que ele está vivendo. O publicano não ousou levantar os olhos, batia no peito e: oh Deus, tem miséria, ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. E aqui a gente descobre que Deus não ouve os santos, Ele ouve os pecadores. Ele ouve os pecadores, os pobres de espírito. Isso é a realidade. E é engraçado, o tempo está indo embora, tem muita coisa para falar, mas é engraçado que uma vez o irmão Israel lembrou do pastor Zé Fernandes. Uma vez tinha um congresso em Vila Rica, e o pregador ia descer, me parece que em Água Boa. O pastor Zé Fernandes na época ficava na Barra, vinha de lá para cá, né? E falou: não, pastor, então foi combinado do pastor passar em Água Boa, já apanhar o preletor, né? E levar para Vila Rica. E aí chegou lá no aeroporto lá e tal, acho que o preletor pensou que o pastor Zé Fernandes era um diácono, né? E de fato nós somos, né? Não deixamos de ser. Ele disse assim: pastor, a mala está lá. Irmão, a mala está lá, assim, assim. Aí o pastor Zé Fernandes foi lá, pegou a mala, levou e tal. Irmão, isso, irmão, aquilo.
E eu não me lembro se era o pastor João Batista que estava com o pastor Zé Fernandes, que quando começou a ficar meio nervoso, o pastor Fernandes, calma, moço. E aí foi a viagem todinha, né? O pastor Zé Fernandes de diácono para ele, né? Aí chegou lá, chegou a abertura da festa, né? Pastor Zé Fernandes em cima do púlpito, aí o pastor Valdoveu, que é o presidente do campo, eu vou devolver aqui a direção para o presidente da convenção estadual para fazer a abertura oficial da nossa festa. Aí o homem caiu em si. Aí depois, pastor, pelo amor de Deus, me perdoa. Não, irmão, que é isso, não tem problema não. Então, humildade. Nós vamos ver agorinha, no tópico 3, vamos correr para a gente chegar lá, o exemplo de Jesus, o exemplo de humildade. Então Jesus estava confrontando a religiosidade farisaica, que era baseada nas suas obras, que era baseada no seu fazer, nas suas virtudes. E Jesus diz que as nossas virtudes, e a Bíblia diz que as nossas melhores obras é como trapo de imundícia. Não serve. Então, vamos lá. A expressão pobre de espírito está em oposição ao orgulho espiritual e se destina a eles e seus seguidores, os fariseus. O orgulho espiritual não é demonstração de santidade, mas de pecaminosidade. Quando você vê alguém que se julga santo, isso não é sinal de santidade, mas de pecaminosidade. Está com o coração cheio de orgulho. E orgulho é pecado. Orgulho é pecado. Então, é por isso, e é importante falar isso aqui, que eu não me lembrei de falar no começo, que o pobre de espírito é a primeira condição para a felicidade. Já pensou se alguém é puro de coração e não é pobre de espírito? O que é que ele dizer? Rapaz, tenho um coração puro, né? Olha só que coisa legal. O pobre de espírito é a base, é o alicerce. Qualquer outra virtude precisa ser construída sobre esse alicerce. Porque se eu tenho outras virtudes e não sou pobre de espírito, eu vou me orgulhar das minhas virtudes e vou ser reprovado. Era o caso do fariseu. Dar o dízimo é legal? É. Dar esmola é legal? É. Não roubar, como ele disse que não era como os outros, que eram roubadores, é bom? É. Mas sem pobreza de espírito, ou seja, sem humildade, é nada. Não tem valor. Então essa é a primeira característica, é a característica base para todas as demais. Pobreza de espírito. Jesus está nos convidando a sermos espiritualmente dependentes de Deus, pobres de espírito. Vamos para o 2.3 para nós falarmos um pouquinho no tópico 3 e encerrar. O pobre é plenamente dependente de Deus. Eu vou resumir isso aqui, eu já falei um pouco sobre isso. É a mesma aplicação do pobre ali, é o mendigo, o que não tem nada, o que cobre o rosto de vergonha da situação. Êxodo capítulo 3, versículo 6, a Bíblia vai dizer que quando Deus fala com Moisés do meio da sarça, Moisés não tinha assim um contato tão direto com Deus até então. Aí quando ele ouve Deus e Deus fala que o lugar é santo e ele percebe que é Deus, o que é que ele faz? Então Moisés encobriu o seu rosto. Diante de Deus, Moisés já se achou outrora, já se julgou juiz de outros outrora, matou alguém para defender uma causa, mas quando ele chega diante de Deus, ele encobre o rosto. Diante de Deus ele é um mendigo espiritual, ele é um pobre, ele não tem nada, ele é um dependente. Isaías capítulo 6, versículo 5, da mesma forma. Isaías entra no templo e quando ele entra no templo ele tem uma visão. Isaías não esperava o que ele ia ver, jamais. Só que de repente ele começa a ver coisas extraordinárias e ele nem percebe o que está acontecendo e ele fica com olhos estatalados diante da visão e de repente ele percebe que ele viu Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele não cobriu o rosto. Ele disse: ai de mim, eu estou morrendo. Eu tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Então, o mendigo, o pobre, espiritualmente, é como eu disse, não é que a gente tem que estar falando por aí, eu não valho nada, não é isso.
Até porque quem sai falando assim, fala às vezes para se aparecer, para aparentar uma humildade, né? E humildade falsificada também é pecado, né? Mas diante de Deus, a gente tem que cobrir o rosto. A gente tem que ter vergonha das nossas misérias. A gente tem que reconhecer que só é aceito por Ele se Ele usar de um favor e de uma graça para conosco, porque nós não temos nada a oferecer. Amém, irmãos? Deu para compreender aí o que é o pobre de espírito? Então vamos para o tópico 3 para nós concluirmos rapidamente. Jesus, nosso maior exemplo de humildade. No comecinho aí no caso aqui é o começo da minha página aqui, tem um versículo de Filipenses 2,7. Ele desceu do seu trono real, se esvaziou completamente e se fez um de nós. Tudo isso para nos ensinar o caminho da comunhão com o Pai. Filipenses 2,7. Jesus, nosso maior exemplo de humildade. Nós vamos abordar um pouco agora desse texto de Filipenses aqui. Esse texto, eu considero assim, possivelmente toda a palavra, mas esse texto ainda mais. A nossa mente, para entender esse texto, é como uma coberta curta para cobrir alguém. A gente sempre vai conseguir perceber um aspecto e deixar passar outro. Já viu coberta curta? Você sente frio na cabeça, cobre a cabeça, aí sente frio nos pés, cobre os pés, nunca consegue abranger tudo. Esse texto, como eu disse, talvez toda a palavra, mas esse texto ainda mais, a nossa mente não é capaz de compreender ele, de abranger ele todo, a grandeza do que Jesus fez, explicada por Paulo nesse texto. 3.1, mas nós vamos tentar entender um pouco disso e analisar pelo menos alguns aspectos que a gente conseguir alcançar aqui. Jesus se esvaziou. Indiscutivelmente, humildade é a ausência de orgulho. É uma característica de sujeitos modestos que não se sentem mais importantes ou melhores que outros, independentemente de quão longe eles chegaram na vida. Nós vamos aqui tentar fazer algumas aplicações aqui. Humildade é a característica de sujeitos que não têm orgulho, que não se acham melhores que outros. Gente que não se considera superior. E Jesus nos deu esse exemplo. Jesus nos deu esse exemplo. A pergunta é: nós estamos seguindo este exemplo? Essas coisas de orgulho, elas são meio subjetivas, elas são enganadas. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Nós somos orgulhosos ou nós somos humildes? Eu olho para mim, você olha para você. Quem somos nós? Deixa eu dar uma pista. Quando a gente olha para o outro e fala assim: gente, mas essa pessoa é crente? Como se disser assim: ele não faz o que eu faço. Ele não tem as obras que eu tenho. Gente, mas essa pessoa acha que vai para o céu? Ou seja, eu sou digno, ele? Não. Orgulho. Orgulho. Sim ou não? A humildade é a ausência total de orgulho quando alguém não se acha melhor que outro ou superior a outro. E a Bíblia nos ensina: considere cada um os outros superiores a si mesmo, porque isso é humildade. Isso é humildade. Não é? Então Jesus nos deu esse exemplo. E nós? As mais belas qualidades sem humildade representam o mesmo que um corpo que não tem alma. Já viu um corpo, quando ele é colocado aqui? A vida já foi. No caso nosso, a pessoa mesmo já está com Deus. Ali é só o corpo. É onde a pessoa habitava. Eu não sou esse corpo que vocês veem. Você não é esse corpo que eu vejo. Você é muito mais complexo do que um corpo de carne. E olha que um corpo é complexo, né? Veias e órgãos e tanta coisa interligada. Mas a minha essência, a minha alma, o que eu sou é muito mais complexo ainda que isso. Qualquer obra sem a humildade é como um corpo sem alma, sem vida. Não tem valor.
o que vai acontecer? Vai apodrecer. E vai cheirar mal. As pessoas vão olhar e dizer assim: o fulano, toda a vida se apresentou como um santarrão e agora olha aí. Acontece, já vi alguns. Acontece, não é pouco. Então Jesus nos deu esse exemplo. Quando Deus, nos seus conselhos eternos, decide que Jesus viria por um meio natural, no sentido de ser gerado no ventre, óbvio que a concepção foi sobrenatural pelo Espírito, Ele está nos dando exemplo de humildade. Para que dependência maior do que um bebê? Jesus se colocou na dependência de José e Maria. Quando Jesus decide nascer, quando o pai decide que Jesus nasceria de mulher como um bebê, seria dependente, ia precisar de alguém para aprender a caminhar, ia derramar o leite, na mesa. Ele nos deu exemplo de humildade. Precisava? Talvez não. Ele quis. Ele quis nos ensinar. Dependência. É interessante. Olha só, nós estamos analisando se nós somos orgulhosos ou humildes. Tem uma expressão que está ficando muito comum, ou já se tornou muito comum, principalmente quando a pessoa vai pegando uma certa idade, ela fala assim: eu quero morrer assim uma morte súbita, porque eu não quero ficar dependendo dos outros. Como tipo assim, pessoa tão cheia de vida, sempre cuidei das minhas coisas para não depender de ninguém. Agora na minha velhice vou ficar dependendo dos outros? Sim ou não? Não, isso geralmente às vezes acontece quando a gente presencia alguém que depende dos outros. Não, tudo bem, ele está dependendo dos outros, mas eu não. Então Jesus não teve problema em ser dependente. Não. Ele nos deu exemplo de humildade. A humildade nos torna humanos. Nós precisamos aprender isso. 3.2. E esse texto aqui é outro texto extraordinário. Jesus lavou os pés de seus discípulos. João 13. Jesus está nos últimos momentos com os discípulos. O Evangelho de João, diferente dos demais, praticamente a metade dele, quase a metade, é na última semana, nos últimos dias de Jesus. Jesus está nos últimos dias. Na verdade, Jesus está reunido para a ceia. Dali eles iam para o Getsêmani. E se você ler o texto, se você quiser abrir a sua Bíblia em João 13 para a gente ver, você vai ver que eles já estavam sentados, já estavam na ceia, por assim dizer. Não é? Olha o que o texto diz. Durante a ceia, versículo 2 do capítulo 13. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Esse versículo é muito importante, nós vamos ver alguma coisa sobre isso aqui agorinha. E que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, olha só, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Aí vai vir a história, deitou água na bacia e lavou os pés dos discípulos. O que aconteceu ali? Era tradição. Eles não tomavam a refeição sem lavar os pés. Quando chegava, tinha o escravo da casa, que o Senhor ordenava que lavasse os pés dos convidados para tomar a refeição. Todo mundo se assentou à mesa, a mesa já estava posta, estava tudo pronto, ia começar a comer. Ninguém tinha lavado os pés. Por quê? Porque o escravo não veio. E os demais que estavam ali eram apóstolos de Jesus. Os discípulos sabiam da necessidade de lavar os pés. Mas o que acontece? Quem sabe eles estão assim: eu sou apóstolo, eu não sou escravo. O outro também, quem sabe, pessoal, mas eu fico aqui do ladinho de Jesus, eu não sou escravo. Jesus fez. Os apóstolos não se encurvaram, os discípulos não se encurvaram, o mestre se encurvou. Foi lá, vestiu a roupa do escravo.
Agora, a chave de tudo isso é o versículo 3. Por que Jesus fez isso? Porque ele sabia quem ele era. Olha só o versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou e tomou o lugar do escravo. Por que a gente não se humilha? Porque a gente tem medo de se desvalorizar, de ser desvalorizado. Por que a gente não quer servir? Porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, as pessoas vão nos desvalorizar, vão achar que a gente não é nada. Mas não é mesmo, aí. Tá tudo certo, né? Por que Jesus serviu, tomou o lugar do escravo? Porque não importa o que as pessoas iam pensar, ele sabia quem ele era. Sabendo ele que o Pai tudo confiara nas suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se, cingiu com a roupa de escravo. Ou seja, eu não sou escravo, eu estou servindo os meus amigos, como ele chamou. Ele sabia quem ele era. Por que a gente tem dificuldade com a humildade em que servir? É porque a gente não tem consciência de quem a gente é. Por que eu acho que se eu servir vão me desvalorizar? É porque eu não tenho consciência de que eu sou filho de Deus, eu sou filho do Senhor da casa. Se eu servir alguém aqui, isso não significa que eu sou escravo, eu continuo sendo filho. Isso não vai me desvalorizar, né? Isso não vai me denegrir. Então Jesus, sabendo quem ele era, não teve nenhum problema em assumir o lugar de escravo. Não é um problema, eu sei quem eu sou. Não importa o que vão pensar ou o que vão dizer. Então é com esse sentimento que a gente tem capacidade para servir. Por que a gente quer tantas vezes andar na contramão do reino? Por que a gente quer tantas vezes andar na contramão do que Jesus ensinou nas bem-aventuranças? Jesus ensina a se humilhar, a gente quer se exaltar. Jesus ensina a servir, a gente quer ser servido. A gente quer andar na contramão do reino muitas vezes. Jesus aponta para cá, a gente quer ir para lá. Por que a gente faz isso? Porque a gente não é pobre de espírito. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não confia realmente que se a gente viver isso aqui, a gente vai ser feliz. A gente acha que a gente vai ser feliz se a gente conseguir as coisas que a gente acha que vai nos satisfazer. A gente não reconhece que a gente não sabe de nada. Porque se a gente reconhecesse que a gente não sabe de nada, que a gente é pobre de espírito, a gente acreditava e seguia o que ele ensinou. Mas a gente não é pobre de espírito, a gente olha e fala, feliz é os que choram? Não. Eu quero é sorrir, eu quero é fazer festa. Feliz é os pobres de espírito? Não, aí eu preciso me dar valor. Então a falta da pobreza de espírito, ou seja, de reconhecer que a gente não sabe de nada, leva a gente a andar na contramão do reino. Porque se a gente tem pobreza de espírito e reconhece que não sabe de nada, a gente simplesmente segue o que Jesus ensinou como quem não sabe de nada. Então isso é uma realidade. Jesus lavou os pés dos discípulos, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Enquanto todos estavam ali prontos a cear com os pés em sujo, Jesus falou, opa, se não tem outro para ir, eu vou tranquilamente, sem problema. Eu faço. Jesus está lavando os pés que nós deveríamos lavar muitas vezes. Gente que a gente olha às vezes e pensa assim, olha para os pés e fala assim, eu? Estou fora. Jesus vai lá e lava. Jesus vai lá e lava. Nós precisamos aprender com o exemplo de humildade de Jesus. E se nós que somos seus discípulos, seus seguidores, estamos presentes, não é preciso dele lavar os pés de ninguém. A gente vai e lava. Nós lavamos, por que não? Ele é o mestre, ele é o Senhor, nós somos os servos. Mas às vezes a gente não faz isso. O tempo já acabou, né? 3.3, Jesus nos deixou um legado de humildade. Então, todas as formas que nós olharmos para os evangelhos, para o exemplo de vida de Jesus, existe um legado.
humildade. Alguém que, apesar de ser, sendo igual a Deus, como diz Paulo aos Filipenses, sendo igual a Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Antes se colocou na condição de servo, se humilhou até a morte, morte de cruz, que era a morte mais humilhante, dada aos piores criminosos. Jesus se humilhou. Então esse é o grande legado. Mesmo assim, muitos se rebelam ante a ideia de ser deficientes, preferindo provar os próprios méritos. Não desce nessa ideia da gente ser dependente, né? Não desce. A gente não quer. Eu, carne, não quero. Poxa, é muito melhor eu me virar. Não desce a ideia de ser dependente. E porque a ideia não desce, muita gente se nega, se rebela contra a ideia de ser deficiente, de ser dependente. A questão é, nós somos, a gente aceitando ou não? Não desce, mas é o que nós somos. Não é legal, não é agradável, mas é o que nós somos. Isso não vai mudar. Negar não vai mudar. O que vai mudar a situação é a gente aceitar. Aí o que acontece? Aí o médico vai pegar o nosso caso, né? Aí muda a situação. Aí um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, plenamente felizes, herdando todas as coisas com o Filho, como Filho. Então, irmãos, por mais que é difícil a gente aceitar essa ideia, nós não temos escolha. Ou a gente aceita e é tratado, ou a gente nega essa ideia, rebela-se contra ela e morre, como disse Jesus aos fariseus: eu disse para vocês que vocês morrereis nos seus pecados, porque a menos que vocês creiam que eu sou, ou seja, vocês reconheçam quem sou eu e se humilhem, vocês vão morrer nos vossos pecados. Jesus disse aos fariseus no capítulo 8 de João. Então negar não resolve o problema. O que resolve o problema é reconhecer e se humilhar e aceitar que sim, não tem outro caminho, não tem outra escolha, nós somos dependentes, querendo ou não. Que Deus nos ajude a viver essas realidades. Deus abençoe, Israel.